Muito bem-vindo a mais um podcast 7Job. Você aí que não acessou a nossa plataforma ainda, acesse 7numeraljob.com.br e vá ali no botão Desenvolva Seu Potencial, onde você vai ter vários conteúdos que vão te ajudar muito. Hoje eu converso com o Ruziel Monteiro. Ruziel Monteiro é formado em Administração de Empresas pela FAESA e tem um MBA em Gestão Estratégica de Recursos Humanos. Ele atuou na sede administrativa da Igreja Adventista para a região Centro-Norte do Espírito Santo e hoje é gerente de RH da sede administrativa da Igreja Adventista para os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Boa noite, Ruziel. Além desses dados aqui, fala para mim em 30 segundos quem é Ruziel Monteiro. Qual outra novidade aí? Boa noite. Eu, Ruziel Monteiro aqui, sou um rapaz do interior, que lutou muito para chegar onde chegou. Eu gosto de praticar alguns esportes, curtir a vida um pouco, passear com a família. Sou um pouco caseiro às vezes, com a minha esposa lá, a gente gosta de curtir um pouquinho. Geralmente eu gosto de ver um pouco de filme, um pouco de série. Legal. E a gente acaba estudando também um pouco para sempre estar preparado para algumas mudanças e tudo mais. Então a gente tenta sempre visualizar o futuro aí para trazer coisas novas e aprender coisas novas também. Que bom. Ruziel, dentro desse contexto agora que a gente está vivendo, principalmente no mundo, né, onde a gente viu o mundo parar e o Brasil também, a gente tem alguns dados que na questão do desemprego o Brasil girava entre 10 a 12 milhões de pessoas e a expectativa é que esse número chegue a 20 milhões de desempregados. Você, como gerente da área de RH, hoje a gente quer conversar um pouco sobre como ajudar essas pessoas que perderam seu emprego agora a se reposicionar no mercado de trabalho, né? Primeiramente, o que é importante nesse momento para essa pessoa que perdeu o emprego? O que você diria para essa pessoa? Como ela se reposicionar novamente? Então, para a pessoa poder se posicionar novamente no mercado de trabalho, primeiramente ela tem que se conhecer, para ela saber suas qualidades e o que ela pretende no mercado de trabalho, uma função, aonde ela pretende trabalhar. Porque a partir disso ela vai conseguir buscar as empresas onde ela poderá se enquadrar no quadro de funcionários, que ela poderá concorrer às vagas para se enquadrar no mercado de trabalho. E algo que ela pode, dependendo da função que ela exerce, ela pode também criar um negócio próprio, que hoje em dia a gente vê muitos empreendedores aí, pessoas que conseguem entrar no mercado de trabalho desenvolvendo algumas ferramentas, por exemplo, que ela tinha ideia de implementar na empresa para ajudar na função que ela exercia. Nossa, muito legal isso aí, uma visão que realmente eu não tinha parado para pensar. Duas coisas, né? A pessoa, ela tem que saber o que ela quer, né? Não é tipo, qualquer emprego que aparecer eu estou entrando. Então, ela saber qual o segmento, a experiência que ela tem. E essa outra ideia que você deu, que eu achei sensacional, que é a pessoa que saiu do emprego e naquele emprego ela viu alguns problemas, algumas coisas que podem ser melhoradas e a partir disso criar um novo negócio, né? Isso mesmo. O primeiro ponto aí dela se conhecer, porque quando ela for concorrer uma vaga, por exemplo, ela vai estar concorrendo vaga com pessoas que estão concorrendo para uma vaga específica e vão estar preparados para aquilo. Se eu vou para uma vaga que eu não estou preparado para aquilo, a minha chance de conseguir um emprego é muito baixa. Uhum. Então, quando você se conhece, está preparado para aquela vaga, e até por questão de satisfação pessoal, porque quando você trabalha com algo que você gosta, você se sente mais feliz, mais leve e desenvolve mais o trabalho. Uhum. Agora, quando você trabalha com algo que você não gosta, aquilo ali se torna um peso para você. Isso, além de fazer mal para você, pode afetar no seu desenvolvimento no trabalho dentro da empresa e você pode até perder o emprego por isso, que às vezes acontece isso hoje dentro das organizações. Uhum. Então, você tem que saber com o que você quer trabalhar.
E aí, a partir daí, você vai se preparar para aquilo que você vai ser um bom profissional dentro da empresa e vai ser reconhecido por isso. Então, antes da gente falar de processo de seleção, propriamente dito, explica para a gente, assim, para quem não conhece, quem está ouvindo, o que seria essa função de recursos humanos? Como que ela funciona? Para que serve esse mecanismo dentro de uma empresa, né? É importante para a pessoa que está querendo trabalhar numa empresa e colocar ali seu currículo, e também para esse outro perfil, que é a pessoa que quer empreender e precisa recrutar pessoas. Então, o que é o RH? Como que ele funciona? O RH dentro de uma empresa, dentro de uma organização, ele faz um link entre as pessoas e o negócio da empresa. Então, ele participa ali da parte estratégica da empresa, porque ele tem que mostrar a diferença que o capital humano, que são os funcionários, pode causar no negócio, o lucro que ele traz, mas ao mesmo tempo ele se importa com o lado pessoal, com o lado humano da pessoa. Então, tipo assim, eu tenho que manter o funcionário motivado, e para isso eu tenho que trazer benefícios para ele, reconhecer o trabalho dele. Então o RH ele faz isso, mas dessa forma ele também vai estar trazendo lucro para o negócio, ele vai estar fazendo o negócio desenvolver, trazer novas ideias para o negócio onde o funcionário está trabalhando. Então ele faz essa meio que intermediação, e além disso ele tem a função de procurar esses profissionais no mercado de trabalho. Então eu tenho que achar funcionários que vão se adequar à minha empresa e que vão fazer o meu negócio melhorar. Eu não vou trazer um funcionário que não vai agregar nada para o meu funcionário. Então você tem que estar com essa ideia de que você está indo lá para agregar a empresa. E o RH ele faz esse filtro aí, mas o RH ele entende também que você não vai estar 100% preparado para isso. Sim. Ele também vai te ajudar a desenvolver, vai te dar treinamentos lá dentro da empresa para você chegar no seu potencial máximo, para você ajudar a empresa no seu negócio. E como empreendedor, você tem que ter essa noção de que você tem que trazer uma pessoa para dentro da organização, para dentro do seu negócio, que vai agregar valor ao seu negócio, que ele vai te ajudar no seu negócio. Isso que até eu ia te perguntar agora. A pessoa que está empreendendo, ela não tem um departamento de RH na empresa dela, porque ela tem às vezes 1, 2, 3 funcionários. O que você diria para essa pessoa que está começando a empreender? O que ela precisa fazer? Estar atento na hora de contratar, de desenvolver o funcionário? O que essa pessoa pode fazer? Uma coisa básica que essa pessoa tem que tentar conseguir na hora da contratação, ela tem que identificar que aquele profissional que ela está contratando não é para aquela função específica apenas. Ela tem que ver um potencial de desenvolver aquele funcionário, porque se a empresa crescer, por exemplo, eu posso elevar o cargo desse funcionário, ele pode virar um gestor. Então eu tenho que estar atento para conseguir desenvolver isso daí. E tem que ser uma pessoa que ela vai estar nos ajudando dentro da organização a desenvolver de várias formas, ainda mais quando é um empreendimento pequeno, às vezes que você está começando um negócio, que você não tem uma área de recursos humanos. Então você tem que procurar conhecer um pouco dessa questão do capital humano, de como eu desenvolver o capital humano, de você perceber as qualidades daquela pessoa e alguns pontos a melhorar que você pode ajudar. Então, né, assim, eu vou pegar uma pessoa lá que tem as características que eu preciso para minha empresa e eu coloco ela lá e eu vou cobrar, e aquele negócio que a gente sempre vê em empresas, né? O patrão ali, o empreendedor querendo sugar da pessoa, mas também a empresa não dá nada em contrapartida, igual você falou na questão de desenvolvimento, né, de aprendizado, e de mostrar para ela também um futuro, né, que ela tem possibilidades. Isso mesmo. Quando você não mostra esse futuro para o funcionário e você só quer cobrar dele resultados, isso é um desmotivador. Então o funcionário ele não vai render como renderia se ele tivesse uma projeção de carreira que ele poderia ter, ou um benefício. Então, quando você vai empreender, você tem que ter essa base de que você tem que uma troca. Então, tipo assim,
Eu dou algo para o meu funcionário, eu mantenho ele motivado, dou perspectiva de crescimento para ele, e nisso ele vai me trazer novas ideias, vai trazer melhorias para o meu negócio, e a produtividade dele no trabalho vai ser bem maior do que um funcionário lá que está totalmente desmotivado, que se depender dele, na primeira oportunidade ele vai pedir até para sair. Então você tem que ter um pouco dessa noção. Para isso, tem alguns livros que você pode ler, tem um livro da FGV, que é um livro básico, que tem um resumo, por exemplo, que é Recrutamento e Seleção. Tem alguns livros do Chiavenato, que é um pai da administração, da parte de recursos humanos, que é Planejamento, Recrutamento e Seleção, de treinamento. Então tem alguns livros que nós podemos utilizar, que dá para ler também, que pode nos desenvolver. Um dos livros que hoje se utiliza muito, tanto para quem está entrevistando, por exemplo, um funcionário, como para o funcionário que quer ser entrevistado, Descubra Seus Pontos Fortes. Isso serve para os dois lados. Eu já li esse livro, é muito bom. O livro, então, ele é do Marcus Buckingham, né? Esse livro ele te ajuda dos dois lados, que é você conhecer, como destacar os pontos fortes de cada pessoa dentro da empresa. Então, tipo assim, eu identifiquei que esse funcionário tem isso de qualidade, então eu vou aproveitar aquilo ali, vou dar um potencial naquilo ali e não desperdiçar o potencial dos meus funcionários. Sim. Excelente. Pro lado agora de quem quer continuar no mercado de trabalho formal, ali com carteira assinada, prestando esse tipo de serviço para uma empresa, o que essa pessoa deve ficar atento ali na hora dela participar desse processo de seleção, né? Ela vai enviar um currículo, ela vai conversar direto com a empresa, como é que funciona isso? Quais as dicas que você dá para essa pessoa que quer, de alguma maneira, se colocar ali à disposição de alguma empresa? Hoje em dia, boa parte das empresas utiliza o currículo digital, que no próprio site da empresa você faz um cadastro de currículo, e algumas empresas menores ainda utilizam o currículo físico, que é o papel que você vai lá, deixa. Muitos utilizam por e-mail também, então existem várias formas de você enviar conforme a empresa que você quer concorrer a alguma vaga lá. Mas hoje em dia, dentro do currículo, algo que você deve colocar, para você saber, na verdade, montar um currículo, primeiro você se conhece, para você saber qual função você quer se candidatar ou qual setor você quer se candidatar. Um entrevistador, quando ele está analisando o currículo, ele olha por alto o seu currículo já pegando algumas palavras-chave. E até nos sistemas que utilizam hoje também, quando o currículo é digital, ele digita algumas palavras-chave que vai fazer o filtro dos currículos que tem ali. Então, se eu quero trabalhar nessa área, eu vou colocar que eu quero trabalhar nessa área aqui. E os cursos que eu vou colocar no currículo não é cursos diversos. Eu vou colocar cursos relacionados à área que eu quero trabalhar. E a pessoa pegar tudo que ela fez na vida dela, jogou ali no currículo e... Isso daí vai poluir o currículo e o entrevistador não vai dar muita atenção quando você faz isso, porque ele quer saber em relação à vaga que você está concorrendo. Então, por exemplo, se eu estou concorrendo à vaga de um contador, eu tenho que ter contabilidade, tenho que ter o CRC e um Excel avançado. Então, eu vou colocar essas informações ali, que isso chama atenção. É o que um entrevistador vai procurar, que a empresa vai procurar. Eu não vou colocar um curso diverso que não tem nada a ver com contabilidade ali. E assim funciona para todas as áreas. Então você tem que focar o seu currículo naquilo ali. E você tem que lembrar sempre que você está fazendo o currículo para um entrevistador que ele vai estar lendo. E ele vai estar lendo vários currículos. Então tem que ser algo conciso e que mostre o seu potencial nesse currículo. Você tem que fazer o currículo pensando em quem vai estar lendo o seu currículo e não você mesmo, né? Então, vou me candidatar a uma vaga, sei lá, assistente de serviços gerais.
Então eu já tenho que canalizar para a hora que a pessoa está lendo ali, ela vai ver que eu preencho os requisitos para aquilo. Não adianta eu ficar colocando coisas diferentes, né? Isso mesmo, você tem que dar, porque ele vai olhar ali e vai falar, ó, essa pessoa aqui é boa para serviços gerais. Essa daqui já não é. Se eu coloco muitas coisas dentro do currículo, perde o foco da onde eu quero trabalhar. E o entrevistador, ele quer saber aonde você quer trabalhar. E o que você vai agregar para a empresa com as suas experiências. Então, até com experiências você tem que tomar cuidado com isso. Você vai colocar experiências que mostrem que você é bom naquela área ali. E, Rosiel, você vê pela sua experiência que é importante o empregador também, a pessoa que é o candidato, escolher aonde ele quer trabalhar e não só colocar um currículo onde apareceu e a pessoa trabalhar. Isso é importante? Isso é fundamental, na verdade, porque quando a gente entende que em alguns momentos você acaba trabalhando em locais que você não gostaria e tudo mais por causa da situação, da vida, mas o bom é quando você consegue se candidatar para uma empresa que você vê trabalhando ali, que bate com as suas características, com o seu pensamento, porque isso vai te trazer motivação se você conseguir a vaga, e vai ser até mais fácil de você conseguir a vaga, porque o entrevistador vai conseguir identificar isso em você, que você é uma pessoa que é do perfil da empresa. Tanto que quando você vai fazer uma entrevista, que é algo importante, você tem que conhecer a empresa que você está se candidatando, porque é até uma pergunta que se faz em entrevista, que é: por que você deseja trabalhar aqui? Então, você tem que ter um conhecimento um pouco da empresa que você vai se candidatar para trabalhar. E para você se candidatar, para você ser feliz e para você ajudar a empresa e conseguir se manter e se desenvolver lá, você tem que estar numa empresa onde você gostaria de estar trabalhando. Senão o seu potencial não vai ser alcançado. Sim, com certeza. E aí, então, eu enviei o meu currículo lá. Realmente, às vezes eu vejo muito que tem vários sites que já você preenche ali, que até fica mais fácil, né, do que você ficar mandando papel. Eu entendi essa questão dos filtros. E a questão do LinkedIn é muito utilizado pelas empresas? É realmente uma ferramenta para seleção também, ou vocês não utilizam essa ferramenta do LinkedIn para seleção? LinkedIn é uma ferramenta muito utilizada, tanto para divulgação de vagas, que você pode estar procurando alguma vaga de emprego no LinkedIn, como também para chamar candidatos, para analisar. Então, o LinkedIn é uma rede social profissional, que é algo que tem que se tomar cuidado, porque às vezes tem pessoas que confundem o LinkedIn com o Facebook, então você tem que tomar cuidado com o que você posta ali. É uma rede profissional, você tem que se portar como um profissional ali. Não é qualquer coisa que você vai postar, e é muito utilizado para você encontrar perfis de profissionais que você quer para sua empresa. Então, o LinkedIn é uma rede profissional muito utilizada por várias empresas, tanto que tem empresas que pagam para buscar currículos dentro do LinkedIn e para divulgar vagas dentro do LinkedIn. Então, é uma ferramenta muito utilizada hoje. Existem outras ferramentas, outros sites que você pode cadastrar seu currículo, que são utilizados, que tem a Cato, por exemplo, que é uma empresa onde você cadastra um currículo lá, e as empresas também pagam para ter acesso a esses currículos, mas um gratuito que você pode utilizar fácil é o LinkedIn. Então vale a pena aí quem está ouvindo a gente, que tem interesse de fazer um currículo, então montar ali o seu currículo também no LinkedIn, né? Vale muito a pena. Tipo assim, as empresas buscam muito aquilo ali, e você, além disso, quando você está no LinkedIn, você pode seguir algumas empresas que você tem interesse. Então você vai compreender um pouco da empresa, como ela trabalha, o ramo dela, porque as empresas postam as coisas lá, e vai saber quando abrir uma vaga, por exemplo, para o setor que você deseja trabalhar. Então o LinkedIn, além de
mostrar você para o mercado. Você já vai criando essa relação. Você cria uma relação com as empresas que você admira, que você pretende trabalhar. Então o LinkedIn te dá essa mão de... É uma questão de mão dupla, né? Você se mostrando para o mercado te vendo e você também conhecendo as empresas, que é uma forma de você conhecer a empresa. Sim. E você falou aí da Cato, existem vários sites também que até você pode cadastrar o seu currículo ali gratuitamente. Sim. Que é o caso também aqui da nossa plataforma do SetJob, né? Que você também vai cadastrar ali o seu currículo e vai mandar isso para um banco de dados onde o portal vai disponibilizar isso para várias empresas. Então também vale a pena essa pessoa se cadastrar nesse tipo de plataforma. Vale muito a pena. Tem o SetJob que você pode se cadastrar, tem um que é do governo próprio, que é, se eu não me engano, é Mais Emprego. Você pode cadastrar o currículo lá que tem, um que é o próprio governo que disponibiliza. Então tem outros sites que são grátis, que você pode cadastrar o currículo e que as empresas buscam lá e divulgam vagas lá também. Então é sempre bom quem está procurando emprego tá olhando em sites diferentes, cadastrando currículos em sites diferentes, porque as empresas vão atrás disso e elas utilizam muito esses sites para buscar profissionais no mercado de trabalho. Muito bom. Agora vamos para uma outra etapa, que eu acho que é a etapa onde as pessoas têm mais medo, mais dificuldade, a hora da entrevista. Como que é esse mecanismo da hora da entrevista? Assim? Para quem está de fora, é uma pessoa que fica com muito medo de chegar ali, porque vai ter o entrevistador. Mas, primeira coisa, qual que é o objetivo dessa entrevista? Como que ela funciona? O entrevistador, uma das primeiras coisas que ele quer saber de você é se realmente o que você colocou no currículo é o que você vai apresentar. E isso ele vai descobrir te fazendo algumas perguntas. E tem muita gente que coloca coisas ali que ela não tem. Tem pessoas que mentem no currículo, que colocam alguma coisa que ela não tem, ou até por falta de conhecimento, colocam coisas erradas. Um exemplo que às vezes acontece, coloca lá que tem inglês fluente, mas ela apenas consegue escutar bem, mas não sabe falar bem. Mas se você colocou um inglês fluente, a entrevista, uma parte dela vai ser em inglês para testar o seu inglês. Então, se você coloca ali que você tem um Excel avançado, o entrevistador, ele não vai ser um cara técnico que vai conhecer de Excel, mas ele também vai fazer uma pesquisa antes. Então, olha, se a pessoa tem um Excel avançado, ela vai me saber dizer algumas fórmulas. Então, eu vou perguntar quais as fórmulas que ela mais utiliza. Então, o entrevistador ele faz alguns testes para saber se o que você colocou no currículo realmente é verdade. Então, por isso que você tem que ser fiel ali, porque esse momento da entrevista não é uma pegadinha, né? O entrevistador ele quer realmente saber se você tem as capacidades técnicas para ocupar aquela posição. Isso mesmo, né? É porque, tipo assim, tem um preconceito que se vende antigamente, que era mais uma questão só psicológica, a entrevista, eu quero saber se aquele cara ali é líder ou não. Aí eu faço uma atividade de grupo. Hoje em dia, por exemplo, as atividades de grupo não é para eu descobrir se a pessoa é líder ou não. É para eu ver como você lida numa atividade em grupo, um relacionamento entre a equipe de trabalho. Às vezes eu nem procuro aquele cara ali que decidiu, não, eu quero liderar, porque geralmente tinha esse preconceito de que, tipo assim, uma atividade de grupo, eu tenho que liderar, que isso que chama atenção. Tem que ser melhor que os outros não e diminuir os outros. É tipo assim, no que eu tento te boicotar ou assumir a posição, hoje em dia a gente procura uma pessoa que sabe escutar, ela vai ter que saber liderar ou delegar, porque ser líder é uma coisa, ser chefe é outra. Então, tipo assim, então eu quero ser aqui o líder, mas eu tenho que saber delegar, aproveitar os pontos fortes de todo mundo que está na atividade em grupo. Ou seja, nós olhamos a questão do relacionamento ali em grupo e como isso se desenvolve. Como um todo, né? Como um todo, não é eu numa posição específica só vou querer crescer para cima de todo mundo.
Isso aí, na verdade, é mais um ponto negativo hoje do que um ponto positivo na hora de uma entrevista. E o que mais que a pessoa, ela, no momento da entrevista, como ela deve se portar, questão de roupa, isso realmente é importante, igual as pessoas falavam, é importante ir com uma roupa específica, a forma de falar desse momento da entrevista? A questão da roupa, ela é importante, mas depende da empresa que você está se candidatando. Você vai se vestir adequadamente ao estilo da empresa. Tem empresa que trabalha com roupa social, terno e gravata. Tem empresas que o pessoal trabalha de esporte fino. Tem empresa hoje em dia que trabalha com bermuda. O pessoal trabalha de bermuda. Então, conforme é o estilo da empresa que você vai trabalhar, que você vai se vestir. Eu não vou, por exemplo, buscar um emprego num banco e chegar lá de bermuda. Porque a roupa dentro de um banco é uma roupa mais social, um esporte fino. Então, eu tenho que ir a caráter conforme o emprego que eu estou concorrendo, a empresa que eu estou concorrendo. E a forma de falar, ela conta. Porque a forma de falar, o profissional vai entender se você está mentindo. Ele vai saber se você vai saber conversar com as outras pessoas dentro do setor. Tem essa conversa, dependendo do setor que você trabalha. Você vai conversar com pessoas de fora, com o seu cliente. Então, isso conta ali. O avaliador, ele entende que tem todo o nervosismo. Ele entende isso, ele faz esse filtro também. Mas ele também vai dar uma analisada na forma que você se porta. Algumas coisas que acontecem em entrevista, por exemplo, a pessoa, o entrevistado, ele te responde alguma coisa, mas revira o olho. Aquilo ali o entrevistador já desconsidera na hora o que você falou. Então a questão da linguagem não verbal também é importante nesse momento. Também conta. Você tem que saber se portar aquilo ali, porque às vezes eu já falei isso no currículo, para que o cara está me perguntando aqui e revira o olho? Isso conta para o entrevistador, ele está de olho nisso. Porque na hora que o seu chefe te passar uma coisa, você vai revirar o olho para ele? Se a pessoa também chega lá e senta de qualquer jeito, qual que é a postura, né? Para ver se é uma pessoa realmente de confiança, né? Isso tudo conta. O entrevistador, ele vai estar de olho em tudo isso, então você tem que estar lá. É tanto que nós recomendamos que você vá preparado para uma entrevista e que trate ela de acordo. É uma entrevista, é algo sério. Não é algo que eu estou indo lá... por exemplo, algo que as pessoas têm mania de fazer eu vou nessa entrevista para eu testar como eu sou na entrevista. Nisso daí você está fazendo o entrevistador perder tempo, você está fazendo, meio que queimando o seu filme com a empresa, e a empresa, ela tem uma rede de contatos. Sim. Aquilo ali também pode te prejudicar em outros locais também. Porque eu estou indo lá só por ir e só para ver como que eu sou, não é? Você tem que ir como se você realmente está procurando aquele emprego. Porque realmente tem pessoas que estão lá para procurar emprego. Você pode até estar tirando a chance de alguém que realmente precisa do emprego e que quer o emprego. Exatamente. Então você tem que ir quando você realmente quer o emprego. E a pessoa também não ficar brincando, né? Às vezes tem gente que fica fazendo piadinha e não leva tanto a sério, né? E o momento da entrevista, algo que caiu um pouco o conceito, porque antes era tipo, a entrevista era tipo só a empresa querendo conhecer o funcionário. Hoje em dia é uma mão dupla, né? Uma mão dupla. Você também pode fazer uma entrevista ou outra para o entrevistador, uma pergunta ou outra para o entrevistador, para você também saber um pouco da empresa, para você saber se é uma empresa que você quer trabalhar. Porque você entrar numa empresa para ser totalmente infeliz, para você não vai valer a pena. Você pode perder outras oportunidades no mercado por causa disso. Então você também pode utilizar para conhecer um pouco da empresa ali. Quando você não conhece muito a empresa já, você pode também utilizar esse momento. E isso tem acontecido muito e tem sido comum já nas entrevistas. Bem interessante.
as questões legais, né, que quem está contratando alguém deve saber antes de contratar. Você acha que isso... Ele envolve o RH, principalmente para o empreendedor. Como ele não tem um setor de RH, geralmente ele tem uma contabilidade que faz o trabalho para ele, que é terceirizado, geralmente. E a contabilidade em si não é ela que vai fazer a contratação. Então você tem que saber que tem algumas regras legais para isso daí. Hoje em dia tem alguns prazos que você tem que mandar para o governo, tem alguns exames médicos que você tem que fazer antes do funcionário para ver se ele vai conseguir entrar ali. Tem um salário mínimo que você tem que pagar por funcionário. Então, hoje em dia, por exemplo, tem algo novo que começou há pouco tempo que ainda está desenvolvendo o governo, que é o tal do E-Social, que muita empresa ainda tem medo desse E-Social, mas ele está entrando e você tem que saber que você tem que fazer cadastros ali dentro. Então, principalmente, por exemplo, se é um empreendedor que está começando agora, geralmente você começa como MEI. Você tem um funcionário, você não tem condição de pagar uma contabilidade por fora. Tem um site do governo onde você faz esse cadastro de social, mas você precisa saber que você tem que fazer esse cadastro. Senão é um risco jurídico para a sua empresa isso daí. Então tem essa questão legal que funciona. Que aí é bom se a pessoa tiver uma empresa que precisar de mais funcionários, ela precisa então de ter ali alguém para dar essa assistência para ela. Tem que ter essa assistência. Ela não consegue fazer sozinha. Se você for tentar fazer tudo sozinho, vai sobrecarregar você e o seu negócio não vai desenvolver, porque você vai estar mais preocupado em fazer essas questões legais funcionar do que criar novas coisas para o seu negócio, fazer investimentos no seu negócio. Então você precisa ter essa assessoria te acompanhando e te ajudando, né, nessas questões aí. E para alguém que está também ouvindo a gente, que é um microempreendedor, ele já é uma situação diferente. Né? Igual você falou, ele pode ali ter legalmente, acho que é um funcionário, né? E esse um funcionário também ele consegue, através da plataforma do governo, cadastrar esse funcionário. Isso, tem a plataforma do governo, você cadastra o funcionário e essa própria plataforma, ela já calcula o salário do seu funcionário, ela já calcula os encargos que você tem que pagar, então, e ela já manda as informações para o social. Essa plataforma ela meio que já faz tudo para você. Então, para quem é um microempreendedor individual, você tem que saber que você pode contratar um funcionário, mas que você tem que fazer esse cadastro nessa plataforma do governo, mas ela é meio que autodidata. Ela já te mostra tudo que você tem que fazer ali dentro. Então, ela é bem prática para quem é microempreendedor individual. Beleza. Até a gente vai pegar depois o endereço e vai colocar aqui também nos comentários do podcast ou do vídeo para quem tiver interesse também de ver sobre esse assunto. Tem mais alguma coisa que... no caso, gostaria de dar 2 dicas para quem está concorrendo a uma vaga, que quer concorrer a uma vaga. Hoje, principalmente nessa situação da pandemia que estamos vivendo, que o pessoal está ficando mais em casa, tem muitos sites com cursos grátis que você pode fazer para melhorar o seu currículo. Perfeito. E você melhorar profissionalmente. Tem geralmente o Veduca, Coursera, o próprio Senac oferecem cursos grátis que você pode estar utilizando para melhorar o seu currículo e melhorar o seu potencial também. E algo que você pode fazer para melhorar no momento da entrevista, que é uma dica que geralmente a gente dá, é você gravar um vídeo. Legal. Você fazendo uma entrevista para você mesmo, mas ali você vai estar sabendo quais são as suas expressões durante a entrevista. Você está se preparando para o momento da entrevista. Você vai ver se deu branco na hora, se não deu branco. Sim. Então, igual quando eles perguntam lá qual uma qualidade sua ou qual um ponto para você melhorar. Então você tem que se conhecer e você pode preparar isso através dessa entrevista em vídeo, que aí você vai saber, olha, eu estou falando bem isso, realmente isso, eu tenho essa dificuldade mesmo que eu preciso melhorar, eu tenho essa qualidade mesmo. E no vídeo você se conhece e vai ver mais ou menos como o entrevistador vai estar te vendo quando ele te fazer a pergunta. Então, você pode até chamar alguém para te ajudar, né, para fazer as perguntas, e você tá ali só para responder e ver ali a sua linguagem corporal. Isso te ajuda a ficar mais tranquilo na hora da entrevista, lá na hora real lá.
Porque, tipo assim, você já sabe mais ou menos o que você vai responder, você já se conhece o suficiente para dar as respostas tranquilamente, sem ficar nervoso na hora da entrevista. Então, é uma dica bacana que a gente dá aí para quem está se preparando para uma entrevista. E para nós finalizarmos, Uziel, você tem alguma indicação de livro, alguma indicação de algum material que a pessoa possa se aprofundar na questão de recursos humanos ou como se portar numa entrevista? Algum material que a pessoa possa... Você até citou algum livro no meio da conversa, não sei se é o mesmo. Tem o... Além do... A gente falou do Descubra Seus Pontos Fortes. Tem um livro de Quebra de Todas as Regras também, que é um livro geralmente que a gente acaba indicando também, que você vai conhecer ali. Esse é mais para quem está entrevistando, que você abrir a mente, porque geralmente, mais antigamente, ou quem é um empreendedor, geralmente ele imagina do que eu preciso para agora apenas. Esse quebrando as regras, você vai começar a ver, não, eu preciso de alguém que eu vou potencializar, que eu vou melhorar e que vai trazer mais coisas para o nosso trabalho. Uma outra coisa, um site que a gente pode falar aqui também, é o site Kenobi. Depois a gente coloca ali na descrição. Ele traz materiais de testes psicológicos que tem como você fazer, e é tudo de graça, esse site aí. Para quem está fazendo recrutamento de seleção, ele traz alguns materiais com algumas técnicas. E você também que vai ser entrevistado, você pode dar uma olhadinha, geralmente que técnica... É para saber como que o entrevistador está pensando. Né? Então, tipo assim, esse site ele traz várias áreas de recrutamento e seleção do RH, que é recrutamento e seleção, desenvolvimento. Ele traz ali para você saber algumas técnicas que você pode utilizar, e você está sendo entrevistado, você pode saber ali mais ou menos, olha, como que funciona a cabeça do entrevistador. Você vai ter uma noção ali de como funciona a entrevista dele. Ali tem questão de dinâmica de grupo também, então que você vai ter uma noção disso daí. E posso até indicar aqui também, talvez, não sei, um podcast legal também, que eu escuto esse podcast. Ele começou no início do ano, que é o Foca no Trabalho. Esse podcast são pessoas de recursos humanos que ele dão várias dessas dicas que eu estou dando aqui também. Que ele fala como você se portar na entrevista, os maiores erros que os funcionários, que os candidatos cometem na entrevista, os erros dos entrevistadores também, eles colocam lá. Então, tipo assim, eles dão várias dicas bacanas de como você entrevistar, de como ser entrevistado. Lá tem dicas hoje, por exemplo, tem acontecido muita entrevista digital. Então, tem dicas de como você se portar numa entrevista digital, porque na pandemia hoje você não vai na empresa. Você faz uma entrevista via Zoom, via Skype, via WhatsApp. Então, eles dão algumas dicas. Então, é um podcast bacana também de se escutar. Muito legal. A gente coloca aqui também nos comentários aí essa dica de podcast que vai ajudar muito as pessoas. Muito bom. Hoje eu conversei aqui com o Ruziel, uma conversa bem interessante aí sobre recursos humanos. Quais são suas últimas palavras aí para quem está ouvindo a gente, Ruziel? Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar participando aqui, de poder trazer um pouquinho da área de recursos humanos para vocês. É uma área interessante de se trabalhar e que a gente quebra um pouco de paradigma de que se tinha pensamentos que tinha antes com o que tem hoje. E a gente está aqui para ajudar vocês aí no que for necessário aí e para ajudar as pessoas, né? Porque recursos humanos é isso, nós ajudamos a empresa, mas também ajudamos as pessoas. Então nós pensamos nesses dois lados aí, que a gente tenta mostrar que a empresa não é... que as pessoas não são apenas máquinas ali na empresa, que tem o lado humano, o lado pessoal. Então é bacana mostrar esse lado aí dos recursos humanos. Muito bom. Então, continua seguindo a gente aí na plataforma 7job.com.br.
e continue assistindo os vídeos e até o nosso próximo episódio.